e religião. Mais uma vez eu quero novamente voltar nesse assunto que é tão delicado, um assunto tão difícil de se tratar, chamado religião. Mas eu entendo que se Deus está nos trazendo até aqui, até esse assunto religião, é porque Deus ainda precisa tratar conosco, queridos. Deus ainda precisa falar com cada um de nós acerca deste tema, porque é assim que funciona, né? Quando nós pegamos o nosso filho em casa e nós repreendemos ele, chamamos a atenção dele, e parte do que nós falamos ele ouve, parte daquilo que nós falamos ele não ouve, novamente, em pouco tempo nós sentamos novamente e tratamos do mesmo assunto. Então eu creio que se Deus colocou essa mensagem no meu coração, acerca do evangelho e da religião, certamente Ele quer tratar comigo e com você algumas coisas nesta área, amém? Então abra o teu coração para isso, para que Deus possa falar contigo nessa noite. E eu quero usar um texto muito conhecido da Bíblia, muito conhecido da palavra, que está lá no livro de Atos, Atos capítulo 9, para que nós possamos tratar esse assunto nessa noite. Atos capítulo 9, versículo 1. Eu quero primeiramente ler o 1 e o 2, e depois nós vamos partir com os outros versículos, amém? Ele diz assim, ó, deixa eu só ampliar um pouquinho aqui. Ele diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, ou seja, que seguissem a Jesus, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Até aqui. Queridos, esse livro, ou melhor, esse capítulo de Atos, ele retrata a conversão desse homem chamado Saulo. Quando nós pegamos esse capítulo 9, né? Ele vai relatar ali a conversão desse homem, o Saulo, né? Esse texto de Atos capítulo 9, eu usei muito esse texto, eu trabalhei muito dentro desse texto, porque nós dávamos aula, né? Na escola de líderes da igreja. Beto participou muito comigo desse tempo, né, Beto? Nós usamos muito esse texto para falarmos sobre consolidação, e como funcionava esse ambiente de consolidação. Então esse texto é um texto que Deus fala muito comigo acerca dele, né? E ele relata ali como foi a conversão desse homem, do Saulo. Mas esses dois versículos primeiros aqui, é interessante que eles estão falando de um Saulo que até o momento ele ainda não havia tido um encontro com Jesus. Esses dois primeiros versículos, eles relatam um Saulo que ele tinha tido um encontro com a religião. Diga, um encontro com a religião. Este Saulo que nós lemos nesses dois primeiros versículos aqui, é um Saulo que havia encontrado a religião. Ele havia tido ali um contato com a religião, e a religião ela fazia parte da vida desse homem, né? E eu até separei aqui duas perguntas que são interessantes, né? A primeira pergunta é: o que fez Paulo perseguir os cristãos com tanto afinco e com tanto zelo, né? Porque ele era um homem que não só perseguia os cristãos, mas ele perseguia com muita intensidade. Ele tinha muito zelo nessa perseguição que ele tinha com os cristãos. E uma outra pergunta é: o que fez aqueles fariseus elaborarem um plano para matarem Jesus? E eles não desistiram, enquanto eles não viram Jesus Cristo pregado na cruz. Interessante, né? Essas duas perguntas. O que fez com que aqueles fariseus fizessem isso?
Assim, o que fez com que Paulo perseguisse daquela forma os cristãos? E a resposta, querido, para essas duas perguntas, a resposta é: essas pessoas, elas não tiveram um encontro com Jesus, elas tiveram um encontro com a religião. Diga, um encontro com a religião. Diga novamente, um encontro com a religião. Agora, escute isso que eu vou dizer para você. Eu anotei algumas coisas aqui, que eu quero nessa noite levar você a refletir sobre elas. Primeiro, a religião, ela é obra do homem. O evangelho é obra de Deus. A religião é o que faz o homem por Deus, mas o evangelho é o que Deus faz pelos homens. A religião é o homem em busca de Deus. O evangelho é Deus buscando o homem. A religião, ela encobre o pecado do homem. O evangelho, ele perdoa e liberta o homem da sua condição de pecado. A religião, ela justifica os pecados do homem, mas o evangelho, ele justifica o homem dos seus pecados. A religião é o homem tentando subir até Deus. O evangelho é Deus descendo até o homem. A religião deixa o homem como ele está. O evangelho, ele transforma o homem em alguém mais parecido com Cristo. A religião termina com uma reforma exterior, mas o evangelho, ele termina com uma transformação interior. A religião, ela remenda o homem. O evangelho faz ele uma nova criação. A religião, ela exalta os homens, mas o evangelho, ele exalta a Cristo. A religião, existem muitas, mas o evangelho só existe um. A religião te leva a fazer, o evangelho te leva a ser. A religião, meus irmãos, ela é isso. A religião e o evangelho, elas andam uma na contramão da outra. As duas nunca caminharão juntas. E quando pessoas têm um encontro com a religião e não um encontro com Jesus, são essas coisas que acontecem na vida delas. E nessa noite, meu irmão, eu preciso que você entenda que se nós não formos recriados por Cristo, jamais nós obteremos o caráter de Jesus Cristo. Se nós não formos recriados por Jesus, nós não conseguiremos ter o caráter de Jesus. Se nós não tivermos um encontro com Cristo, jamais nós vamos conseguir sair deste lugar que a religião nos coloca. E sabe, a religião, queridos, ela muitas das vezes, ela vem de uma geração para outra, ela é passada de uma geração para outra. Quando nós olhamos para a vida do Paulo aqui, certamente nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que ele teve um encontro com essa religião, porque essa religião ela foi passada para ele, né? Veio da tribo dele, da geração dele, e ele recebeu aquilo e ele colocou aquilo em prática. E muitos de nós também, se não tivermos um encontro com Jesus, ainda estaremos presos dentro de uma religião. A única coisa que liberta um homem da religião, querido, da religiosidade, é um encontro verdadeiro com Jesus. Diga, a única coisa que pode libertar um homem da religião é um encontro com Jesus. Não há outra maneira. Não há outra maneira. Amém? Não tem outra forma disso acontecer. E isso nós precisamos entender. E precisamos não só entender, como buscarmos isso para a nossa vida. Nós precisamos buscar esse encontro com Jesus. Porque o encontro com Jesus, meus irmãos,
ele marca as nossas vidas, ele marca as nossas vidas. Se nós pegarmos os homens da Bíblia que tiveram um encontro com Deus, todos eles foram marcados pelo próprio Deus. Quais são as marcas que você carrega em você de um encontro com Jesus? Por exemplo, eu posso trazer aqui, eu já preguei até sobre isso, mas eu posso pegar aqui o exemplo do próprio Jacó. Jacó, ele teve um encontro com Deus. Jacó não só encontrou Deus, como foi o encontro de Jacó com Deus? Ele saiu literalmente na mão, né? E eu imagino que Jacó, quando ele caminhava, todas as vezes que ele mancava ali, certamente ele se lembrava daquela marca, e aquela marca o arremetia a um encontro que ele teve com Deus. E aquele encontro que aquele homem teve com Deus mudou completamente a vida daquele homem. Amém? Mas vamos continuar um pouquinho mais dentro desse texto. Agora vamos lá para o versículo 3. Então nós estávamos falando primeiramente de um Saulo que ainda não tinha encontrado com Jesus, mas havia encontrado a religião. Amém? E esse Saulo, esse texto fala que ele foi até a sinagoga em busca de cartas para perseguir os cristãos, e ele pega então essas cartas e ele sai a caminho de Damasco para buscar esses homens, esses seguidores de Jesus. E aí no versículo 3 ele continua, ele diz assim: em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse: vá para a casa de Judas, na rua chamada à direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, esse homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Veja, queridos, então Saulo, ele sai a caminho de Damasco, e nesse caminho até Damasco, ele tem um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus deixa esse homem cego por 3 dias, e ele então fica ali aguardando, e Deus envia Ananias, e Ananias, ele recebe aquela notícia, e ele se posiciona, porque Ananias, ele sabia que Saulo era um perseguidor de cristãos, as credenciais de Saulo eram essas,
Então você vê que o encontro desse homem com a religião o levava a ter essa fama, e ele então vai, ora por aquele homem, e a Bíblia diz que as escamas caem como escamas dos olhos dele, e ele volta a enxergar. Queridos, Saulo, ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, e quando Saulo, ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, essas escamas que caem dos olhos de Saulo, elas representam a religião sendo tirada da vida desse homem, a religião sendo retirada dele. Essas escamas, elas representam uma religião, aquele encontro com a religião que Saulo teve, que trouxe cegueira para ele, para a vida dele, estava sendo retirada agora, e a partir dali, um novo homem ia começar a viver uma nova vida. E é interessante, querido, porque isso fica muito claro nas palavras que ele fala lá em Filipenses. Vamos lá para Filipenses capítulo 3, versículo 4 até o 6. Filipenses 3, do 4 até o 6. Hoje eu estou com uma meta de acabar mais cedo, amém? Então, segura aí que hoje vai acabar mais cedo, meu irmão. Vai por mim, segura essa onda aí. Se Deus não me tomar aqui, vai, aleluia. Vamos lá. Ele diz assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele vem, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, esse homem, realmente, queridos, ele tratava a religião de uma forma muito severa. E a primeira coisa que Jesus faz quando encontra esse homem é retirar dele tudo isso que a religião colocou nele, é libertar esse homem da religião. Agora deixa eu te dizer uma coisa muito importante, e você precisa entender nessa noite. Quando você tiver um encontro com Jesus, a primeira coisa que Jesus vai fazer na sua vida é arrancar pela raiz qualquer tipo de religião que pode haver na sua vida. O propósito desse encontro com Jesus, comigo e com você, é tirar todo tipo de religião que eu e você carregamos. Todo e qualquer tipo de religião, queridos. E é por isso que nós precisamos buscar o encontro com Jesus, porque muitos de nós não encontramos Jesus, nós nos encontramos com a religião. Muitos ainda estão dentro da igreja, encontrados com religião e não com Jesus. Muitos aqui tiveram um encontro com a religião e não com Jesus, porque o encontro com Jesus traz transformação para a minha vida. O encontro com a religião não, querido. Lembra que eu disse? O evangelho, ele remenda. Ou melhor, a religião remenda, o evangelho faz tudo novo. Tem que haver mudanças, tem que haver transformações. E queridos, escute bem. Um encontro verdadeiro com Jesus, ele tem que trazer mudanças radicais, diga radicais, na minha vida. Meu irmão, se você não tem mudanças radicais na sua vida, infelizmente, talvez você tenha se encontrado com a religião, mas não com Jesus. E quando eu digo mudanças radicais, são mudanças a ponto de incomodar as pessoas à sua volta. Ah, eu não aguento mais falar com aquele irmão. Por quê? Porque ele só fala de Jesus. Eu gosto de falar de futebol, de política, de tudo isso. Ele só fala de Jesus. Eu começo a falar do time do São Paulo com ele, ele já entra no Jesus. Aí eu falo do prefeito, ele já está no Jesus. Eu não aguento mais falar com esse irmão.
Quem encontrou Jesus, querido, só fala de Jesus. Infelizmente, meu irmão, nós precisamos rever algumas coisas na nossa vida. Porque o encontro com a religião, ele permite você gastar tempo com um monte de outras coisas. Mas o encontro com Jesus te leva a olhar somente para Jesus. E a sua vida se resume em Jesus, em estar com Jesus e viver Jesus em todo o tempo. É profundo isso, irmãos. É muito profundo. Um encontro com a religião, ele traz mudanças na minha vida. Mas essas mudanças são pequenas. Por exemplo, eu começo a vir na igreja e antes eu falava um monte de palavrão. E aí eu começo a vir na igreja e eu começo a andar com um monte de crente. E quando você começa a andar com um monte de crente, meu irmão, crente normalmente não fala palavrão, ou não era para falar palavrão, né? Não era para falar palavrão, né? Apesar que existem algumas igrejas que estão até permitindo isso hoje. Mas tudo bem, não vamos entrar nesse assunto. Então, crente não é para falar palavrão. E aí você começa a andar com um monte de crente. E ao invés de você falar um palavrão, você dá um glória a Deus, aleluia. Ao invés de você falar um outro palavrão, você fala misericórdia. Através de um outro palavrão, você fala louvado seja o nome do Senhor. E quando você vê, você já não fala mais palavrão. Mas você não fala mais palavrão porque você anda com um monte de gente que não fala palavrão. E você perdeu o hábito de falar palavrão. Isso não significa que você teve um encontro com Jesus. Você pode ter tido um encontro com a religião. Você frequentava bares, você frequentava lugares, você bebia. E talvez pelo fato de você andar com um monte de pessoas que não bebem mais, que não frequentam determinados lugares, você parou de beber e de andar com pessoas como elas. E agora você anda com um monte de gente que come demais, mas beber não. Amém? Então você mudou, mas isso não significa que você tenha um encontro com Jesus. Você pode ter tido um encontro com a religião. E nessa noite, queridos, o Senhor me trouxe aqui para dizer algo para você. O encontro com Jesus, ele traz para a vida de um homem, de uma mulher, uma transformação que é sobrenatural. É sobrenatural. Se você não teve uma transformação na sua vida sobrenatural, meu conselho nessa noite para você é: comece a correr atrás dessa transformação e desse encontro. Enquanto você não se encontrar com Jesus, você o tempo todo vai estar oscilando na casa de Deus. Ora você quer estar na igreja, ora você não está na igreja. Ora você quer participar de ministério, ora você não quer participar de ministério. Ora você ama Jesus, ora você odeia Jesus. Porque você não conhece a Jesus, você não o encontrou ainda. Você não foi tocado por Ele. Você continua ainda abraçado e envolvido com simplesmente uma religião. Quem é envolvido com a religião tem esse tipo de problema na vida dele. Amém? E nesse texto mesmo de Atos, ainda no capítulo 9, fica claro para mim o que o encontro com Jesus ele faz na vida de uma pessoa. Vamos voltar lá para o livro de Atos. Agora vamos lá no versículo 19. Atos 9, 19. Nós vamos ler até o 22, Renato. Amém? E ele diz assim, ó: e depois de comer, ele recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. E ele logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Querido, um encontro com Jesus, quando nós temos um encontro com Jesus, esse encontro com Jesus, ele causa confusão até nas pessoas que estão à nossa volta. E era isso que estava acontecendo ali. Não é possível, mas não faz sentido, esse não pode, querido, pode sim, porque o encontro com Jesus, ele traz isso para a minha vida e para a sua vida.
Eu falava mal de crente e agora eu prego o evangelho para crente. Eu cresci dentro de uma família que critica cristãos, crentes. Se você na minha família dizer assim, ó, eu sou crente, você não é bem-vindo. E aí você vai falar assim, puxa, mas por que eles pensam dessa forma? Porque os pais dos pais dos pais dos pais dos pais ensinaram isso para eles, e eu também fui ensinado assim. Então eu cresci num ambiente que, olha, eu me lembro na minha infância, a minha tia, eu tinha uma tia, né? Eu tenho uma tia, que ela conheceu um cara, e esse cara, ele congregava na Batista, e ela começou a namorar esse cara que congregava na Batista, né? E ninguém gostava do cara. Aliás, era um absurdo o que acontecia, porque a gente marcava, por exemplo, um almoço de Natal, beleza, todo mundo conversando, e o cara sentado no sofá da sala lá. Por quê? Porque ele era crente. E o pior, ele estava levando minha tia para a igreja, para o mau caminho, ele estava levando ela para o mau caminho aos nossos olhos. Mas graças a Deus, o Senhor já logo visitou ela, e ela entregou a vida para Jesus, e não abriu mão daquilo, né? E boa parte da família dela hoje, da minha avó, servem ao Senhor, graças a Deus por isso. Mas eu me lembro que quando eu era um garoto, ali pelos meus 12 anos, foi a primeira vez que eu pisei numa igreja batista, no casamento da minha tia. E a igreja batista, que era, acredite você ou não, era bem no centrinho de Itupeva, ali numa ruazinha quebrada que tinha ali, né? Então nós fomos uma igreja pequenininha, tudo, nós fomos lá naquele casamento. Foi o primeiro contato que eu tive. Mas queridos, continuei com a mesma percepção. E quando eu me encontrei com a Rose, eu conheci a Rose. E aí eu disse, ela é crente. Ela é crente, né? Eu imagino a minha família, meu Deus, é crente, meu Deus do céu. E agora? Agora desandou de vez mesmo, né? E o pior, irmãos, eu logo fui para a igreja, né? E aí desandou mais ainda de vez o negócio, né? Mas Deus foi tão generoso que Deus permitiu que, ainda em vida, minha mãe entregasse a vida dela para Jesus e se convertesse, né? E o Senhor a recolheu e ela está nos braços dele hoje. E eu louvo ao Senhor por isso. Mas o que eu quero dizer para você, querido, é que o encontro com Deus, ele tem que trazer mudanças radicais na minha vida e na sua vida, a ponto da nossa família, a ponto das pessoas à nossa volta olharem e não nos reconhecerem mais. Elas falarem, não é possível, não é a mesma pessoa, não é a mesma pessoa. É o mesmo que fazia as coisas erradas, é o mesmo que andava de maneiras erradas, que tomava decisões erradas. Hoje não, hoje ele está falando do amor de Deus, hoje ele está vivendo o amor de Deus. Então, meu irmão, o encontro com Jesus, ele tem que trazer mudança na minha vida. Eu fazia determinadas coisas antes de me encontrar com Jesus, e depois que eu me encontrei com Jesus, eu não faço mais. Eu tinha posturas que eu tinha na minha vida antes de Jesus, mas depois de Jesus eu não tenho mais. O encontro com Jesus, ele realmente precisa trazer mudanças e transformações na minha vida, como pai, como marido, como homem, como funcionário. Eu me encontrei com Jesus e eu era um tipo de funcionário na empresa que eu trabalhava. Eu me encontrei com Jesus, é como se outra pessoa passasse a trabalhar no meu lugar. Ninguém na empresa reconhece mais. Porque na hora do almoço, o que aquele cara que jogava truco está fazendo? Lendo a Bíblia. Aquele cara que vivia no meio dos problemas, faltando na empresa, dando dor de cabeça, aquele cara não tem mais uma falta. Aquele cara agora faz tudo o que o chefe manda, é obediente, porque ele entende que ele precisa trabalhar, mas não para o homem, mas para como o Senhor, sendo o patrão dele. Ele começa a mudar tudo, ele começa a mudar na igreja, ele começa a servir na casa do Senhor, ele começa a orar, ele começa a colocar Deus à frente da vida dele, ele muda a maneira como ele se vestia.
a maneira como ele se comportava. Essas mudanças, querido, ela tem que acontecer e tem que ser crucial na minha vida, tem que ser radical na minha vida. A minha linguagem não pode ser mais a mesma. Agora, se isso não está acontecendo na sua vida, meu irmão, pode ser que você ainda não se encontrou com Jesus, você ainda esteja com as escamas diante dos teus olhos, e você ainda você tenha tido só um encontro com a religião. Talvez você seja só um religioso, que todos os finais de semana, durante a semana, veste a sua roupa e vem para a casa do Senhor, e aqui o adora, aqui o louva, porque a religião, como eu disse, ela traz mudanças, mas ela traz mudanças que não são mudanças radicais. É como eu disse, eu começo a deixar de cantar músicas do mundo e começo a cantar músicas de louvor. Por que eu canto louvor? Porque na minha casa, algumas pessoas ouvem louvor, então eu passo a deixar um pouco a música do mundo e eu começo a cantar um pouco de louvor. Mas eu canto louvor como canções que eu estivesse cantando do mundo secular. Eu não canto canções como orações a Deus, como declarações, que quantas vezes você canta algumas canções, irmãos, que são orações, são palavras tremendas. Olha o que nós acabamos de ouvir aqui agora: tu és bom, em todo tempo tu és bom. Quando você canta isso, você, antes de cantar, precisa entender o que você está cantando, porque não é uma música, é uma canção que louva e exalta o nome do Senhor. Olha a outra canção, oh, impressionante, o amor de Deus. Meu irmão, você tem noção do que é isso? Quantos têm noção desse amor de Deus? Meu irmão, o dia que você entender o amor de Deus por você, você nunca mais andará de cabeça baixa. O dia que você entender e esse amor for rema para a sua vida, nunca mais você vai ter dúvidas ao servir a Deus. Porque ainda que todos dentro da igreja não te amem, o principal da igreja, ele te ama, sempre te amará e nunca te deixará. Ainda que todos virem as costas para você, ele nunca virará. É por isso que nós temos que entender. Então eu venho para a igreja, eu estou na igreja, eu sirvo em ministérios, mas ainda eu continuo com uma vida que não traz coisas radicais. Meu irmão, um encontro com Jesus, a sua vida a partir dali se resume em Jesus, só em Jesus. A única coisa que você quer é prosseguir em conhecê-lo mais e mais e mais. Alguém que foi tocado por Jesus quer ser tocado ainda mais. Alguém que foi tocado pela religião é alguém que permanece aonde está por anos e anos e anos da sua vida. Quantas pessoas estão sentadas dentro da igreja há 20 anos? E elas continuam no mesmo lugar. Elas não se encontraram com Jesus, elas se encontraram com uma religião. Quantas pessoas você chama elas e diz assim para elas: olha, meu irmão, reveja a forma que você fala, e ela acha ruim. Meu irmão, reveja a forma com a qual você se veste, e ela acha ruim. Meu irmão, alguém que se encontrou com Jesus, você não precisa falar isso para ele, porque o próprio Jesus já falou e ele entendeu. E você olha para ele e fala: meu Deus, como pode? Como pode? Nós tivemos a oportunidade de conhecer algumas pessoas, né? O privilégio de ver com os nossos olhos, né? Alguns homens, né? Algumas mulheres. Eu conheci alguns deles, que na época que eu era um jovem, eu os via pelo mundo, né? Eu os via aí pelo mundo, vagando, né? Como eu disse, né, há um tempo atrás, eu era ainda, eu sou jovem ainda, né? Mas eu era mais jovem. E nós decidimos fazer um evento evangelístico no Monte Serrate. E o irmão Silvano, naquela época, rebelde do mundo, dando voadora na tela, querendo acabar com o trabalho nosso lá, né? Era ele, era um deles, era um dos criminosos, aleluia,
Dá glória a Deus aí, irmão! Esse era um dos Paulo lá. Pá, no alambrado. Vão quebrar tudo, vão arrebentar tudo. E nós lá, né, tudo... Aqueles crentes Nutella, né, irmãos? Ainda crente Nutella, né? Não, vamos fechar tudo, vamos desligar esse negócio aqui, vamos embora que os caras vão quebrar a gente aqui, tudo aqui, né? Graças a Deus tinha uns crentes meio loucos lá no meio. Se vai quebrar, vamos ver então, mas que nós não vai sair daqui, não vai. Ficaram os Josué da vida lá e se levantaram com Caleb lá e falaram, não, nós vamos ficar aqui. E ficamos até o fim, mas os caras estavam dando voadora lá no alambrado, né? E graças a Deus hoje está aqui com a gente pregando o evangelho, né? Mas irmãos, a verdade é essa, tem que haver mudanças radicais, tem que haver transformações. E quantas outras pessoas, eu me lembro quando nós saímos, por exemplo, da presbiteriana, e nós conhecemos a Cristo Salva, né? Quando eu me acheguei a Cristo Salva ali, eu lembro que logo ao chegar ali, as pessoas falaram assim para mim, deixa eu olhar aqui, glória a Deus. As pessoas falaram assim para mim, nós vamos mandar você para uma célula. Eu falei, o que é uma célula? A célula é um lugar que se reúne assim, assim, assado, tem algumas pessoas e tal. Eu falei, tá bom. E aonde que é esse lugar aí? Ah, vai ser lá no bairro da Vila São João. Ah, legal, lá na Vila São João. Tá bom, vamos lá. Aí eu cheguei lá na Vila São João, né? Aí tava lá o Rubão, né? O Rubão era assim, ele tinha uma filha que ficava das 6 às 2 na biqueira da casa dele, das 2 às 10 a outra filha, e das 10 às 6 da manhã a outra filha. Cada uma das filhas dele fazia turno da biqueira, né? Do Rubão. Lá eu encontrei o Beto, estava lá o Beto, e mais irmãos, quando eu comecei a ouvir a história daqueles caras, e os caras olhando para a minha história, o que você fez? Eu matei uma rolinha, eu matava rolinha, pombinha, comia pombinha. Os caras olhou e falou, meu Deus, isso aí tá perdido mesmo, cara. Aonde veio parar? E era só negro. Irmão, chegavam os caras lá, não, porque não sei o que e tal. Eu falei, meu Pai eterno, velho. Pensando comigo, né? Jesus, onde eu vim parar? E era só dali para baixo, né? Mas foi um tempo onde... E aí depois me mandaram... Aí eu logo no começo, né? Eu fui convidado para trabalhar num encontro. E aí eu fui trabalhar no encontro. Aí que eu fui trabalhar no encontro. Aí que eu me encontrei mesmo com muita gente, né, cara? E a cada história, e aí eu ia olhando aquelas pessoas, porque eu jogava bola naquela época, então a gente jogava bola e conhecia todo mundo, né? E aí você olhava para um, olhava para outro e falava, meu Deus, aquele ali roubava a camiseta no varal dos outros. E agora está salvando, tá ganhando alma para Jesus, rapaz. Olha isso. Aquele outro ali, meu Deus, perdido. Agora está aqui, ó, chorando e orando ali, ó, por vidas para serem transformadas. Irmãos, encontro com Jesus traz isso para a nossa vida. Encontro com a religião é quando você diz assim para uma pessoa, vamos fazer uma reunião de oração e vamos passar a noite inteira orando. Ela vai te responder assim, ô louco pastor, orar a noite inteira, velho? Vamos orar umas 2 horinhas só aí, tá bom. Vamos sair fazer um evangelismo? Ah, pastor, domingo de tarde fazer evangelismo? Ficar em casa descansando, amanhã é segunda-feira, curtir a família. Meu irmão, eu não sei se isso te incomoda, a que ponto te incomoda. Mas se Deus pediu para eu falar essas coisas aqui, certamente é porque Deus tem algo para falar com os que estão aqui e com os que estão em casa me ouvindo agora. Sabe, querido, a minha postura e a sua postura, ela tem que ter muitas mudanças após o encontro com Jesus Cristo. Em tudo. Em tudo. Amém? E eu quero finalizar ainda com Filipenses, voltando lá para Filipenses, no capítulo 3, no versículo 7 agora. E eu quero finalizar com as palavras, preste bem atenção, eu quero finalizar com as palavras de alguém que teve um encontro com a religião. Mas agora, quem está falando aqui, não é alguém que se encontrou com a religião, é alguém que já tinha se encontrado com Jesus Cristo. E olha as palavras desse homem que se encontrou com Jesus Cristo. Versículo 7.
Mas o que para mim era lucro, ou seja, a religião, aquilo que eu tratava com zelo, era lucro, eu passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, muito mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Olha isso, eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Olha as palavras desse homem, querido. Eu não quero qualquer coisa, eu não quero ir para a igreja, eu não quero fazer parte de um grupo de pessoas, eu quero conhecer a Cristo. Eu não só quero conhecer a Cristo, eu quero participar dos sofrimentos de Cristo. Eu entendi o que Ele fez na cruz, eu entendi que Ele morreu, Ele se entregou, Ele foi humilhado, Ele foi destruído na cruz por mim, e hoje eu quero também fazer o mesmo que Ele fez. Sabe, irmãos, é isso que nós temos que entender. Quando eu tenho um encontro com Jesus, a minha vida não se resume às pessoas que estão ao meu redor, se resume ao próprio Jesus. Quando eu tenho um encontro verdadeiro com Jesus, querido, eu me torno alguém radical. Pessoas vão dizer para mim: rapaz, não faz isso hoje. Faço, porque eu amo a Cristo. Fique aqui, descanse, pare um pouco. Meu irmão, as palavras deste homem mostravam o quanto ele era radical e o quanto era sério para ele aquilo que ele estava vivendo em Deus. Não era uma religião, era um evangelho. Não tinha a ver com a aparência exterior, mas tinha a ver com a aparência interior, uma convicção, uma transformação que aconteceu dentro dele, um novo nascimento, meu irmão, porque quem se encontra com Jesus, nasce de novo. Então, se o velho homem está vivo aí, se o velho homem continua ainda trabalhando na sua vida, saiba, talvez você não se encontrou com Jesus, mas você ainda continua se encontrando com a religião. E nesta noite, querido, o Senhor pede para eu dizer para você e até orar por você, para que as escamas caiam dos teus olhos, assim como elas caíram dos olhos de Saulo, e você possa enxergar a Cristo, e não mais uma religião, Enquanto eu e você estivermos presos a essas coisas, querido, nós certamente vamos continuar vivendo de uma maneira que cuida só da parte exterior e não da interior. Meu irmão, entenda, não adianta eu ficar chamando a sua atenção por aquilo que você fala. É quando o Espírito Santo de Deus te convencer aí dentro que você para de falar. Não adianta eu ficar amarrando você, não adianta eu ficar empurrando você para um caminho. Enquanto você não se encontrar com Jesus, eu vou ficar o tempo todo te empurrando, mas a hora que eu vacilar, você escapa e volta novamente para o mesmo lugar. Meu irmão, enquanto estiver dentro do seu coração o desejo de tomar uma, enquanto estiver dentro do seu coração o desejo de frequentar determinados lugares, de vestir determinadas coisas, você se encontrou com uma religião e não com Jesus Cristo. Porque o dia que você se encontrar com Jesus Cristo, sua vida é transformada radicalmente. Então eu não sei nessa noite que tipo de encontro você teve. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, meu irmão. Sabe, meu irmão,
Eu conheço muitos aqui. Eu não sei ao certo quantos anos de conversão alguns têm. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas o que eu quero dizer a você é que não é o tempo que você tem de igreja que traz transformação para a sua vida. É o encontro que você tem com Jesus que traz transformação para a sua vida. E se você nesta noite decidir buscar, encontrar a Jesus, indiferente se você tem 10 anos de convertido, ou se você tem um dia de convertido, certamente a sua vida será transformada. Não se conforme, não aceite a maneira que você tem vivido a sua vida, meu irmão. Se questione nesta noite, saia desse lugar se questionando: eu me encontrei mesmo com Jesus? O dia que eu levantei a minha mão para Ele, o dia que eu me entreguei para Ele, eu o encontrei de verdade? Pergunte isso para você: aonde estão as marcas no meu corpo do encontro que eu tive com Jesus? Aonde estão as cicatrizes em mim deste encontro com Jesus? Onde foi que Ele me marcou? Aonde foi que Ele me tocou, que me desconjuntou? Essas marcas precisam estar na minha e na sua vida, porque se elas não estiverem na minha e na sua vida, pode ser que nós não nos encontremos com Jesus, mas sim com uma religião. A religião não traz marcas, a religião não traz mudanças interiores. A religião, ela só te leva para um lugar de mudanças exteriores, de uma aparência. Jesus está propondo para mim e para você nesta noite mudanças, transformação genuína, radical, a ponto de uma sociedade olhar para nós e não nos reconhecer mais, a nossa família nos olhar e dizer: meu Deus, realmente esse homem, essa mulher se encontrou com Jesus. Os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos vizinhos, os nossos primos, os amigos, eles têm que olhar para nós e dizer: meu Deus, quem é você? Porque você não é mais a mesma pessoa que eu conhecia. E você possa em alto e bom tom dizer assim: é verdade, eu não sou mais aquela pessoa, porque eu me encontrei com Jesus e eu nasci de novo, e agora eu não sou mais criatura, mas eu sou filho, e como filho eu sou a imagem e a semelhança do meu Pai, e eu quero praticar nesta terra as mesmas obras que o meu Pai. Senhor, nesta noite eu quero colocar diante de Ti todos os que estão aqui e também aqueles que estão em casa. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa levá-los a olhar para dentro deles, possa levá-los, Pai, a reconhecer se eles tiveram o mesmo encontro com o Senhor, Pai. E Espírito Santo de Deus, caso eles cheguem à conclusão de que ainda não se encontraram com o Senhor, mas sim com a religião, eu intercedo para que o Senhor proporcione a eles esse encontro que gerará marcas na vida de cada um deles, Pai. Senhor, eu oro por uma igreja marcada, eu oro por uma igreja transformada, eu oro por uma igreja que vive o radical, em nome de Jesus, Pai. Homens e mulheres radicais, homens e mulheres que não negociam com o pecado, homens e mulheres que estão dispostos a pagar um alto preço, homens e mulheres que estão realmente, Senhor, prontos para morrer pelo Senhor, prontos para lutar pelo Senhor, prontos, meu Deus, para abandonar tudo, para viver a obra do Senhor, o propósito do Senhor, meu Deus. Nesta noite eu intercedo para que o Senhor ajude cada um dos teus filhos e das tuas filhas a encontrarem isso na vida deles, Pai, em o nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém.
Amém, queridos? Enquanto eu orava aqui, Deus me levou a pensar, né? Irmãos, hoje em dia, escute isso, se eu fosse trazer uma estatística de como está esse encontro com Jesus e de como está esse encontro com a religião, eu diria para você, tranquilamente, que 80% das pessoas, elas estão se encontrando com a religião e 20% com Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Antigamente, você pegava um pai de família com uma bicicleta barra forte e ele colocava a sua esposa na garupa, os seus 2 filhos naquele cano que tem no quadro da bicicleta, e debaixo de chuva ele ia para a igreja. Outros andavam 20, 30 quilômetros a pé, debaixo de um sol, de terno e gravata, para irem adorar ao Senhor na casa dele. Hoje, uma chuva nos impede de sairmos de casa e virmos até a igreja, porque talvez na hora que nós formos estacionar, pode ser que esteja barro, e aí eu vou sujar os meus pés para entrar na igreja. Hoje, porque esfriou, eu não tenho como vir para a igreja. Hoje o meu carro quebrou, então não dá mais para eu servir a Deus. Isso são pessoas que se encontraram com a religião, queridos, não com Jesus Cristo. Porque quem se encontra com Cristo, meu irmão, é radical. É radical. E nós temos que pensar sobre isso. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria de chamar aqui à frente todos os pais. Nós queremos orar pelos pais. Amanhã é o dia dos pais, né? Você que é pai, por favor, vem aqui, sobe aqui comigo aqui no altar, amém? Glória a Deus. Isso, vem chegando aqui. Os irmãos gêmeos ficam do lado do outro, que é filho do César aqui, né? Glória a Deus. Isso. Eu não sei se a Rose com as crianças vai vir, terminou lá. Dá uma olhadinha para mim, por favor. Isso. Se achegue. Pode vir. Suba aqui. Glória a Deus. Deixa só confirmar lá se o pessoal vai vir. Glória a Deus. Arnaldo, ore pelos pais, amém? Papai querido, Papai, nós queremos nessa hora, meu Deus, apresentar ao Senhor, Pai, esses homens aqui, meu Deus, que receberam do Senhor essa responsabilidade, meu Deus, de ser pai, de instruir, de cuidar, meu Deus, dos seus filhos. Pai, nós queremos te agradecer, porque a tua palavra diz, meu Deus, que os filhos são herança do Senhor, e o Senhor, meu Deus, nos presenteou com filhos, Pai, e por isso nós te louvamos por isso nós te agradecemos, e nessa hora nós colocamos esses homens na tua presença, meu Deus, pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre eles, Pai, em nome de Jesus, as tuas bênçãos, daquilo que o Senhor tem para eles nessa noite, Pai. Esses homens, meu Deus, eles receberam essa responsabilidade
instruir os seus filhos, e eles têm feito isso, e por isso nessa noite eles estão aqui, meu Deus, diante da tua presença, recebendo do Senhor essa bênção, meu Deus. Por isso nós te louvamos nessa hora, Pai, te agradecemos porque sabemos que a bênção do Senhor está sobre a vida deles. Nós os abençoamos nessa hora, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós te agradecemos, meu Deus, e te louvamos pela vida de cada um nessa hora, no nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus. Amém, Pai, glória a Deus. Amém, queridos, glória a Deus. Podem voltar lá, amém? Podem cada um voltar para o lugar, amém? Deus abençoe. Tem que voltar. Amém, amém. Olha lá, tem um presentinho, Deus abençoe, viu? Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Estenda a sua mão para cá. Deixa eu abençoar você. Senhor, abençoe a semana dos teus filhos, Pai. Que eles tenham uma semana maravilhosa, repleta da presença do Senhor. Que os lares deles sejam um pedacinho do céu. Que a presença do Senhor se encontre em cada canto da casa de cada um dos teus filhos. Que o Senhor traga proteção e provisão para o lar de cada um deles. Que o teu Espírito Santo seja um grande influenciador na vida de cada um deles, Pai. E os ajude em cada decisão que eles precisam tomar. Que a sabedoria do Senhor, meu Deus, tome conta do lar, da casa, da vida deles, Pai, do trabalho deles, meu Deus. Que tudo vá bem ao longo desta semana. Que eles tenham um domingo maravilhoso junto de suas famílias, Pai. E desfrutem da presença do Senhor. Por onde eles andarem, o Senhor esteja com eles. E aonde eles pisarem, a tua presença entre com eles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus dê um dia maravilhoso e uma semana